Meninas, áudio e slides estão aparecendo, me deem só um ok, tá? Que eu saí, entrei, não sei se ainda... Tá tudo aparecendo, Mara. Tá tudo certinho. Pronto, beleza. Então, hoje a gente vai finalizar a nossa série sobre os três transcendentes. Quem ainda não viu as outras, por favor, veja, que é bem interessante e as coisas vão conversar e se complementar, né? Então, o primeiro que a gente viu foi a beleza, depois a bondade e vamos finalizar com a verdade. Como eu falei para vocês, esse gráfico, né, ele apareceu em todas as apresentações, que ele nada mais é do que uma visão de mundo que eu tenho para apresentar para vocês. Na verdade, que eu não, né? Que a humanidade teve, que a humanidade vivenciou por mais de 1.500 anos, né? E que hoje a gente praticamente vê completamente abafada e escondida, né? É uma visão de mundo que a gente não tem acesso e que a proposta realmente do grupo é trazer isso para a discussão sobre a educação dos filhos, né? Então, a nossa visão do mundo, baseada nos três transcendentes, ela é uma forma de conhecer o mundo e se aprofundar na realidade. Então, eu acho que a palavra que eu mais vou falar hoje, possivelmente vai ser a palavra realidade, muito mais do que a palavra verdade, provavelmente, né? Então, assim, eu faço convite a vocês a lembrarem de uma época que nós vivemos na humanidade, né? Onde nós tínhamos tempo para parar e pensar, né? Yumara, mas era uma época que as pessoas tinham menos para fazer. Não, as pessoas tinham com certeza até mais para fazer do que nós, né? As pessoas não tinham máquina de lavar, não tinham geladeira, mas as pessoas não tinham esse excesso, né, de tecnologia roubando o nosso tempo de silêncio, nosso tempo de contemplação. Então, assim, se as pessoas caçavam, se as pessoas faziam as atividades domésticas, cuidavam da família, entre os intervalos, as pessoas tinham tempo, né, para contemplar a natureza, para contemplar a vida acontecendo, né? E também nós tínhamos nessa época mentes, né, mentes mais dotadas, né, digamos assim, de uma forma de perceber a realidade de maneira mais profunda, né? E essas mentes nos legaram, né, a uma visão de mundo que foi se completando ao longo do tempo, ao longo de mais ou menos 1.500 anos, né? E é impossível a gente falar sobre qualquer assunto, tentar se aprofundar sobre qualquer assunto, se a gente não tem uma visão histórica das coisas. Assim, quando a gente fala de história, eu pelo menos amo linha do tempo, né? Porque a linha do tempo, ela tira a gente do nosso tempo e faz com que a gente olhe para um passado, olhe para um recorte de tempo, e com isso a gente perceba, né? Coloque um pouquinho a nossa viola no saco, né? Seja um pouco mais humilde, né? E perceber que o que nós achamos que é o mais avançado hoje, na verdade, não é bem assim, que nem sempre o que é passado. Deixa eu ver aqui quem quer mais, se tem alguém aqui. Tem alguém pedindo para entrar? Não, não sei. Deixa eu ver aqui. Se alguém estiver pedindo para entrar, vocês me avisam, tá? Que eu entrei aqui na outra aba para ver, mas não tem. Então, a linha do tempo, ela nos faz isso, né? Então, o que a gente menos vê é esse recurso hoje, né? Praticamente a disciplina de História da Educação foi abolida, né, dos cursos de pedagogia, História da Filosofia também, nos cursos de Psicologia, por exemplo, nas faculdades de Humanas, então pouco se olha para a história, né? Então se pega o que a humanidade produziu de conhecimento e simplesmente se ignora. E eu queria trazer um recordatário para vocês do que as mentes brilhantes que nós tivemos ao longo da nossa história pensaram sobre a verdade. Pensar sobre a verdade foi a matéria da vida de muitos filósofos, né? Então, por exemplo, a gente vai começar falando um pouquinho, assim, eu só vou fazer um recorte, e o que eu quero que vocês aprendam, eu não estou aqui para ensinar filosofia, né? Não sou filósofa, mas
a filosofia, ela faz com que a gente entenda de onde vêm as ideias, né? De onde vêm os pensamentos, que eles não são orgânicos como a gente imagina, eles vêm de um lugar, né? Propositalmente, né? Eles são usados, né, para certos fins, mas eles não vêm do vento, não são orgânicos, né? Então, por exemplo, lá o Parmênides, no século V a.C., ele achava que a verdade é o quê? É um ser uno e imutável. A matéria, né, do pensamento do Parmênides era a realidade, né, o substrato da realidade. Aí você vai lá para Platão, né, onde você tem todos os fundamentos, muitos fundamentos usados até hoje, vêm da filosofia de Platão. E a visão que ele tinha da verdade, né? A verdade está no mundo das ideias. Aqui ele coloca ideias, assim, é um conceito filosófico, não é exatamente ideias, né? Mas essas são as formas, significam os ideais. Por exemplo, qual é o ideal de uma cadeira, né? A cadeira que tem aquela função de cadeira que por isso nós reconhecemos como cadeira, é uma forma ideal, né? Mais ou menos assim. E ela é uma realidade eterna, perfeita e imutável, da qual o mundo sensível, aquele que nós percebemos com os sentidos, os 5 sentidos, é apenas uma cópia imperfeita. Aí tem aquele mito da caverna, né, que a gente já ouviu algumas vezes, né? Opa, a Larissa disse que não está conseguindo entrar. Deixa eu ver o que foi que houve aqui. Deixa eu só colocar as meninas para dentro aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Larissa. Deixa eu parar a apresentação rapidinho, meninas. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo agora. Pronto, a Larissa entrou. Desculpa, amiga. Agora deu certo. Então, pronto. Continuando. Então, você tem aí o mito da caverna, né? Que depois vocês podem dar uma olhada. Mas, mais uma vez, a realidade era o substrato, né? O objetivo era o entendimento da realidade. Aí você pula lá para Aristóteles, né? Em 384, 322 a.C. Isso tudo antes de Cristo, tá, gente? Então, a gente lida com uma realidade de mais de 2.500 anos, né? Para a gente entender, né? Não é uma coisa que vem nos últimos 5, nos últimos 10, né? Então, Aristóteles dizia o quê? A adequação entre intelecto e realidade, ou seja, intelecto ele fala inteligência e realidade. Isso é a verdade, né? Dizer o que do que é e do que não é. Então, essa visão de Aristóteles, ela é a base de toda a tradição ocidental. Quando eu falo de tradição ocidental, é toda a cultura do Ocidente, né, que nós somos filhos dessa cultura, né? Então, para você ver, 300 anos antes de Cristo, e nós somos influenciados hoje pelo que pensava Aristóteles. Isso lá na Idade Antiga, né? E agora a gente dá um pulinho para a Idade Média, aquela parte, o advento do cristianismo. Então, eu trago 2 nomes que realmente são muito marcantes na história do Ocidente, que você tem o pensamento de Santo Agostinho, ali em 354, 430, ali depois de Cristo, né? 3 séculos depois de Cristo. Então, ele dizia o quê? Que a verdade é eterna, imutável e transcendente, encontrada em Deus. O coração humano busca a verdade, mas só em Deus ela se revela plenamente. Deixa eu só ver aqui uma coisa, meninas. E só em Deus ela se revela plenamente. Para vocês terem uma ideia, o primeiro livro que foi escrito na primeira pessoa
ele foi escrito por Santo Agostinho. Até então, na literatura da humanidade, não se escrevia em primeira pessoa. Então, Santo Agostinho faz uma análise da pessoa dele, né, no livro Confissões. E isso, para quem estuda psicologia, psiquiatria, é de um substrato de estudo muito grande, né? Então, assim, realmente é um divisor de águas. Então, você vai lá para São Tomás de Aquino, né? Lá no século XIII. Então, ele retoma Aristóteles, mas ele dá toda a interpretação cristã do que Aristóteles, da filosofia de Aristóteles. Por isso que ele é tão importante hoje para a história do Ocidente, para a Igreja Católica, né, um dos grandes nomes. Né? Então, ele retoma Aristóteles, e a verdade, a definição que ele usa a verdade é a conformidade da mente com a realidade. Então, uma mente que se conforma à realidade, isso é a verdade. Né? E, em última instância, toda a verdade procede de Deus. Então, não tem como a gente dissociar, né, a visão do que é a verdade do Ocidente da figura de Deus, né, da figura de Jesus Cristo. Isso é impossível, né, do ponto de vista filosófico, porque nós bebemos da filosofia desses dois grandes homens, né, desses dois grandes filósofos. Então, eu coloquei um asteriscozinho aqui, depois de São Tomás de Aquino, falando no nominalismo. Você tem a figura de Guilherme de Ockham, que ele simplesmente veio depois de São Tomás de Aquino para rebater as teorias de São Tomás de Aquino, né, o pensamento de São Tomás de Aquino, principalmente na parte dos três transcendentes que eu falei para vocês, né, a verdade, a beleza e a bondade. Então, o que é que o Guilherme de Ockham dizia? Ele dizia que são apenas nomes vazios, que nada tem realmente um significado. Então, não existe, por exemplo, um ato realmente bom, que eu possa chamar de bondade. Não, bondade é só um nome. Né? Então, ele diminuía as coisas apenas um nível individual, né? Ele quebrava o que era transcendente. E essa influência do nominalismo, ela se espalha para todo o pensamento ocidental e é responsável pela catástrofe de muitas e muitas catástrofes, né? Então, daria para a gente falar muita coisa só sobre o nominalismo. Só guardem isso, tá? Que o nominalismo veio para destruir a teoria dos três transcendentes, da beleza, da verdade e da bondade. Então, você dá um pulinho lá para a idade contemporânea, né? Para a idade moderna, né? Você vai lá com René Descartes, onde a filosofia dele nos remete ao nominalismo, ou nos remete a cientificismo. Eu acho que tem alguém querendo entrar. E eu não estou conseguindo colocar. Se alguém disser aí no site, avisa. Opa, a Fernanda. Eu não sei por que eu não estou conseguindo do celular hoje, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto, então René Descartes, ele aquele cara do penso logo existo, né, que a gente lembra dos livros lá de matemática e tal. Pronto, então ele veio dizer que o quê? A verdade é racional, evidente e indubitável. Aquilo que resiste a toda dúvida. Então ele queria acabar com aquilo que é transcendente, com aquilo que eu não consigo provar. Então ele já dá uma introdução ao que nós temos hoje, a questão do empirismo, do cientificismo. Eu só acredito naquilo que eu posso provar, né? Aquilo que eu não posso provar não existe, né? Então aqui já vem essa quebra. Então eu dou uma parada aqui porque mais ou menos você tem mais de 1.500 séculos, 2.000 anos aí de história, onde você tem a verdade atrelada intimamente à realidade. Só a partir de agora, mais ou menos, com René Descartes, que você começa a dissociar a realidade da verdade. Então, você tem Emmanuel Kant, né? A verdade não é conhecer as coisas em si, mas como aparecem a nós. Então, você está vendo o distanciamento da realidade, né? Não é o que eu estou vendo, é o que parece, né? Então, olha o que te sugere isso hoje, né? Para a gente estar onde está.
E o auge disso acontece aí, né, com o nosso Friedrich Nietzsche, né, por volta aí de 1900, onde você tem a crítica, ele critica a ideia de uma verdade absoluta. Então, vai realmente destruir. Ele é completamente ateu, né? Então, tem todas as obras dele que falam realmente são contra Deus, a morte de Deus. Então, tem todo esse contexto, né? E a verdade, ele diz que é uma construção, um conjunto de ilusões úteis. Olha aí. É ou não é o que nós vivemos, né? A nossa realidade. Isso lá em 1900. Então, não tem nada que seja novo, né? Que a gente pensa, uma ideia nova e tal. Na verdade, não. Na verdade, a gente vem de um processo de distanciamento da realidade e que as ideias que a gente tem circulando hoje, elas só conseguem se firmar porque existiu esse processo. Se você chegasse lá na Idade Média com as ideias que você tem hoje, não ia ter como, as pessoas não tinham essa desconstrução da realidade, esse distanciamento da realidade para poder aceitar. Com certeza as pessoas não aceitariam, né? E aqui mais um asterisco, eu falo de Freud, né? Que é o pai da psicanálise, né? E é ele que, querendo ou não, dita toda a forma com que nós lidamos sobre saúde mental na nossa sociedade. E ele lançou o primeiro livro dele em 1900, né? O livro dele sobre sexualidade foi em 1905, e ele bebe muito da filosofia de Nietzsche, embora ele tenha dito que não se inspirou em Nietzsche, mas ele, digamos que Nietzsche anteveu muitas coisas do que ele escreveu, né? Então a influência é inquestionável, né? A influência é inquestionável. Ou seja, toda a nossa forma de lidar com o adoecimento do ser humano em termos de saúde mental vem de uma filosofia de Nietzsche que excluía a figura de Deus, que é um aspecto da natureza humana, né? Que é o olhar para cima, o olhar para o transcendente. Ou seja, contrariando toda a história, mais de 2.000 anos de história, você tem essa mudança brusca na forma de ver a natureza humana. E com esse salto, a gente chega hoje na pós-modernidade, onde você tem o relativismo e a pluralidade de perspectivas. A verdade deixa de ser universal, passando a ser uma construção social e cultural, né? E aqui eu não vou me prolongar muito porque a gente está vivendo, né? Uma coisa do nosso tempo, a gente sabe o que está acontecendo, ou pelo menos a gente tem uma ideia, né? E Mara, e por que falar da verdade? Por que esse é um tema importante que a gente deve se debruçar sobre ele, parar para pensar sobre ele? Porque nós temos inteligência. Se nós temos inteligência, a inteligência procura algo, né? Você vê que nós somos uma experiência empírica, né? Quando a criança se comporta diante do mundo da realidade, querendo conhecê-la, né? Aí vem a fase das perguntas, né? A curiosidade de tocar os objetos, de colocar na boca, é o conhecimento do mundo. Então, ela tem a nossa inteligência, principalmente também falando da concepção do homem de São Tomás de Aquino, a nossa inteligência busca a verdade, assim como a nossa imaginação busca a beleza e a nossa vontade busca o bem. Isso aí eu falei um pouquinho para vocês nas aulas passadas. E uma área mais sério que a nossa inteligência busca a verdade. Sim, gente, não existe nenhum ser vivo hoje, agora, pensando sobre o que é a verdade, né? Não tem nenhuma vaca por aí se reunindo para dar aula para as amigas, para conversar com as amigas sobre o que é a verdade. Isso é uma coisa inerente à inteligência humana, né? O nosso desejo, a nossa busca pela verdade. Nós temos essa inquietação natural que procede do nosso intelecto de buscar o que é verdade. Isso aí, naturalmente, empiricamente, a gente consegue entender. Então, o que é verdade, né? A verdade é o que é, donde se conclui que a verdade está nas coisas e não no intelecto.
Então, o que é que São Tomás faz na Suma Teológica, né? Ele disserta sobre isso e ele traz o realismo para o pensamento filosófico, né? Que a verdade, ela está ancorada na realidade, né? Algo é verdadeiro quando o que pensamos corresponde à realidade. Então, por exemplo, o que é uma cadeira? É um objeto que serve para sentar. Então, se eu penso na cadeira e aquilo se confirma na realidade, pronto, essa é a verdade sobre aquele objeto. Então, a cadeira é a cadeira não é um chip de computador, a cadeira não é uma mesa, porque a cadeira tem uma substância, né? Ela é um ente, né? Então ela foi feita para que as pessoas se sentem, né? É assim que a cadeira se realiza e o meu intelecto apreende isso, né? Então, por exemplo, na minha cadeira, eu tenho uma imagem na minha cabeça, na minha cadeira não, na minha cabeça, eu tenho uma imagem universal do que é uma cadeira. A cadeira que existe na minha cabeça pode ser que ela não exista na realidade, mas como ente, né, como objeto, como substância, a cadeira existe e ela tem um universal e tem um correspondente à realidade, que é esse objeto que senta, que serve para sentar, tá? Então, assim, tem todo esse pensamento filosófico. Então, uma coisa é o que é, e uma coisa, por exemplo, a cadeira é uma cadeira e uma mesa é uma mesa. Uma mesa não é uma cadeira. Aí você diz, poxa, Mara, mas isso é óbvio. Gente, isso não é óbvio, principalmente hoje em dia, né? Então, quando eu sou forçada a dizer que um homem é uma mulher, estou contradizendo um princípio filosófico básico da humanidade, que é é, o que não é, não é. Então, se é um homem, não pode ser uma mulher, porque um homem é um homem e uma mulher é uma mulher, tá bom? Então, olha como é louco, né? Olha como é louco. Um princípio filosófico básico que há 500, 600, 700 anos atrás me chamariam de louca e provavelmente me internariam se assim eu fizesse essa afirmação. Mas hoje a gente tem esse nível de dissociação da nossa inteligência com a realidade. Então, a verdade e a criança. A criança, ela tem uma propensão infantil a procurar a verdade. Lembra da fase dos porquês, né? Então, a fase dos porquês a gente deve cuidar com muito carinho, né? Com muita paciência, né? Valorizar as perguntas, nunca ridicularizar ou fazer piada. E aqui eu sugiro, gente, que vocês pensem com muito carinho nas perguntas que são feitas, porque elas são de uma profundidade que às vezes a gente nem é capaz de perceber, né? Porque é o olhar da criança sobre a realidade. E que às vezes a realidade já está tão comprometida para a gente, com tantas distrações, com tantas coisas, que a gente não consegue apreender aquela essência, né? Do que está diante dos nossos olhos. E o olhar dos nossos filhos, as perguntas deles também nos apresentam o que é a realidade, né? E a gente tem a oportunidade de apresentar para eles da melhor maneira possível, né? Então, em múltiplas perguntas, responder uma de cada vez. Então, quando eles dispararem aquela metralhadora, mamãe, o que é isso? Mamãe, o que é aquilo? Calma, vamos uma de cada vez, porque às vezes eles não querem nem escutar a resposta, eles querem perguntar, né? Então, vai devagarzinho, uma coisa de cada vez, né? Com paciência, tá? E os nossos filhos, eles têm uma predisposição a acreditar nos pais, né? Então, a gente nunca deve, em hipótese alguma, nem em coisas pequenas, nem em coisas grandes, mentir para os nossos filhos, né? Então, tomar muito cuidado com as respostas que a gente dá e exercitar, porque às vezes nós adultos temos mania de dar certas desculpas que, na verdade, são mentiras, né? E a gente, para aliviar a consciência, a gente diz que é uma desculpa, que é uma cortesia, que é isso, mas a gente deve também tomar cuidado com isso e prezar por falar sempre a verdade para os nossos filhos, porque eles têm essa permeabilidade, né, ao que nós falamos. Então, o que nós falamos, eles tomam como verdade, a verdade diante deles, né? Porque, na verdade, nós fazemos isso, né? Nós apresentamos a realidade à inteligência deles. Então, nós somos essa ponte, né,
que leva à verdade. Então, e por que a verdade é importante? Porque é isso, como eu falei para vocês, educar é nada mais, nada menos do que conduzir à verdade. Então, se eu digo, se, se numa aula você vai explicar, sei lá, como é feito, sei lá, o que é o oxigênio, né? O que é o ar, o que são as moléculas, você tá apresentando o que é a realidade, você está explicando a realidade para aquela criança. Então, o que nós fazemos não é simplesmente a mera transmissão de técnicas, de conhecimentos, é sim a apresentação da verdade, né? Então, sem a busca sincera da verdade, a educação se reduz à mera transmissão de opiniões ou técnicas. Então, assim, quando você diz que homem pode ser mulher e mulher pode ser homem, e uma criança pode ser um cachorro, né? Pode ser um gato, pode ser o que quiser. O que você está fazendo é simplesmente mentindo, né? Você não está apresentando a realidade para aquela criança. Então, você está criando um universo paralelo, ideológico, e jogando naquela criança. Então, assim, se os cursos de pedagogia tivessem realmente, né, a seriedade, fossem menos comprometidos do ponto de vista ideológico, o que está sendo vinculado nas escolas hoje seria realmente proscrito, seria uma aberração. Daqui a uns anos vai se falar sobre o que a gente está fazendo hoje com a cabeça das crianças, né? Então, quando eu digo aqui que a verdade liberta, é porque o conhecimento da realidade faz com que a criança não se aprisione ao mundo das ideias, né? Então, assim, ou tente fugir da realidade se aprisionando a mentiras, né? Então, quanto mais a criança conhece a realidade, mais ela tem liberdade para exercer as escolhas dela, né? Diante daquilo que é real, que existe, né? E ela não se torna manipulável, né? Porque, assim, a partir do momento que eu não tenho nenhum padrão de referência, se eu digo assim, a grama não é verde, a grama é da cor que eu quiser. Então, quem vai me dizer que a cor da grama, se eu não tenho a capacidade de, por mim, olhar para a realidade e ver qual é a cor da grama? Eu tenho que esperar que alguém me diga, né? Então, isso não é liberdade. Se eu não sou capaz de aprender o que está diante dos meus olhos, eu não sou livre, né? Eu sou uma pessoa que é facilmente manipulável. Então, por que que se faz com que as pessoas se distanciem da realidade a todo custo? Porque quem se distancia da realidade está suscetível à manipulação. E quanto mais fácil de manipular uma pessoa, mais fácil de você introduzir qualquer tipo de ideia, conseguir qualquer outro objetivo que você queira, né? Então, quando a criança aprende a amar a verdade sobre si mesma, sobre o mundo e sobre Deus, ela torna-se interiormente livre. Ilmara, mas você fala que tudo bem, né? Amar a verdade, né? Amar a realidade, isso aí eu gostei, né? Achei joia. Sobre si mesma, ótimo, a realidade sobre si mesma, não uma pessoa idealizada, né? Mas quem ela é de fato, ótimo. Sobre o mundo, beleza, mas sobre Deus, e se eu quiser não dar uma educação religiosa, né, para o meu filho? Não se preocupe, se você não colocar, se você não apresentar Deus para o seu filho, ele vai colocar um Deus, algum outro Deus no lugar de Deus, né? Então, hoje existe, por exemplo, dentro da cultura woke, é muito mais um movimento religioso do que até mesmo ideológico, né? Porque a centralidade da vida daquela pessoa, para a qual ela pensa, ela se determina, ela planeja, o referencial é ideológico. Então, na verdade, na vida daquelas pessoas, o referencial é Deus. O Deus dela é a ideologia, né? Então, se você não apresentar a Deus para o seu filho algo transcendente, ele vai botar outro no lugar. Seja a ambição profissional, seja o dinheiro. Haverá uma centralidade que vai mover o seu filho na vida dele, que vai ocupar o lugar de Deus. Então, assim,
vamos pensar muito bem, né, se realmente é isso que eu quero como objetivo para a educação do meu filho, né. Então, a verdade, naquela perguntinha que eu coloquei para vocês, para nós ocidentais, a verdade nada mais é do que uma pessoa. A verdade para a gente não é uma teoria, não é uma ideologia, não é uma religião. A verdade é uma pessoa, não é nem um livro, a Bíblia ou qualquer outra coisa. A verdade é uma pessoa, né? É Cristo, é o Verbo encarnado. Ah, Ilmara, não concordo. É a visão que mudou o Ocidente, né? E é essa visão que foi destruída ao longo do tempo e que causa os prejuízos, as consequências que nós temos hoje, né? Então, em Cristo, a verdade ela se revela plenamente. A coerência do que traz a pessoa de Cristo para a história da humanidade como verdade revelada é uma coisa assim estupenda, né? É uma coisa assim sem precedentes. Não é à toa que moldou toda uma civilização por mais de 2000 anos, né? E na verdade por mais de 2000 anos, bem mais e até hoje, né? E até hoje molda. Então formar os filhos na verdade é introduzi-los no encontro com Ele, né? Que é a fonte da verdade, que é a verdade, né? Então, só quem conhece o que é verdadeiro pode amar o que é bom e belo, construindo uma vida plena. Aí aqui você tem a inter-relação entre os transcendentes, né? Então, se eu amo o que é verdade, a verdade, o amor pela verdade vai guiar minha vontade para eu procurar o bem. Então, se eu procuro o bem, a minha imaginação, a minha vida também vai se orientar para a procura do belo, né? E o belo vai apontar para o verdadeiro e para o bom. Então, você tem essa inter-relação entre os três transcendentes. Então, para finalizar para vocês, algumas coisas práticas, de ordem bem prática, né? Então, se a gente quer que a verdade seja um valor na educação dos nossos filhos, a gente tem que prestar atenção em 3 pontos: a verdade em nós, a verdade no mundo e a verdade e o transcendente. A verdade em nós. Eu tenho unidade de vida, eu levo uma vida que seja verdadeira, ou seja, a minha vida pessoal, a minha vida profissional e social, elas são uma só. Porque ter vida dissociadas é um dos critérios para você ter uma verdade é você ser íntegro, né? Então, a mesma pessoa que você é no trabalho, que é você em casa, é você com seus amigos. Será que eu tenho essa integridade na minha vida? Então, essa verdade em nós, a falta da unidade de vida, que quando é lá na adolescência, os filhos começam a perceber, né, a quebra na unidade de vida. Poxa, minha mãe vive falando para eu perdoar, para eu pedir desculpa, mas aí de repente tem uma amiga dela que ela fala super mal e não perdoa o que a amiga dela fez. Então, olha aí, a minha mãe quer que eu perdoe, mas a minha mãe nunca perdoou, né? Então, assim, um exemplo simples, óbvio, mas que quando chega na adolescência, nossos filhos, eles vão voltar o olhar, né, para o que nós temos, eles vão ter o raciocínio, né? Eles vão ter a razão cogitativa, eles vão comparar as coisas, né? Então, vão comparar dentro e fora de casa. E vão comparar a nossa vida, né? Poxa, minha mãe é assim, mas ela fala isso. Olha as contradições que existem. E aqui eu não estou falando que unidade de vida é perfeição. Não, não é. Mas, por exemplo, poxa, a minha mãe quer que eu seja religioso, mas a minha mãe nunca vai para a igreja. Então, que valor é esse que ela está dizendo se ela não pratica, né? Não, poxa, a minha mãe, ela quer que eu seja religioso e ela também se esforça para isso, ela está sempre fazendo, está sempre estudando, está sempre lá e tal. Unidade de vida, né? Não é perfeição. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque principalmente na adolescência, a gente vai ter o distanciamento natural dos adolescentes, né? Que eles realmente vão olhar para fora, mas que não seja um distanciamento com ruptura, né? Que é o que faz com que a gente, com que os nossos filhos realmente saiam completamente da nossa órbita e parem de nos escutar, né? Então, por exemplo, se você tem um pai que é agressivo com a mãe, mas é um pai que é ótimo socialmente,
aquilo ali quebrou, né? Então, aquela história de que a família parecia perfeita, mas o filho aconteceu isso. Gente, muito cuidado com isso, porque pode aparentar perfeição, mas será que dentro daquela família tinha unidade de vida? Tinha harmonia conjugal? Tinha todo o exemplo em casa também, como aparentava fora? Então, muito cuidado. Às vezes eu vejo a mídia dizendo, fulano tinha uma família perfeita, mas aconteceu isso com ele. Muito cuidado, porque isso leva uma falsa sensação de que não importa a família que eu tenha, o meu filho pode se tornar qualquer coisa. Não é por aí, gente, não é por aí, tá certo? Porque a gente tem que estar muito, muito consciente da questão da verdade na unidade de vida. Quem somos para os nossos filhos integralmente, né? Não só quem aparentamos. Então, segundo, verdade do mundo. Não ter medo de apresentar o mundo como ele é. Óbvio que de acordo com cada idade, né? Você não vai chegar para uma criança pequena e falar sobre as atrocidades do mundo, porque a criança, você vai estar prejudicando a sensibilidade da criança, ela não tem idade de entender aquilo, né? E você pode causar, assim, danos na sensibilidade da criança, né? Então, de acordo com cada idade, mas você não vai mentir, né? Então, não deixar se guiar pelo relativismo. Ter posições firmes, ter posições fortes. E aqui eu não estou falando de agressão, nada disso, né? Porque, assim, cada pessoa, se a pessoa tem uma postura definida, automaticamente, você é radical. Não, você ter posições firmes, né? Posições que realmente você ter suas convicções e repassar isso para os seus filhos, sem relativismo, né? Dizer o que é certo e o que é errado em cada situação. Usar a linguagem correta, valorizando as perguntas feitas, né? Então, sempre ver qual é o nível de entendimento que o seu filho está tendo sobre a situação que está acontecendo no mundo, e você ter a oportunidade de, a partir daquilo, explicar para ele da melhor forma possível, tá bom? E aqui também, gente, entra mais uma vez o apelo a não deixar ter acesso às redes sociais, porque uma coisa que elas fazem é antecipar as fases, antecipar os questionamentos, lançar a criança no mundo que elas não estão preparadas, né? Então, até nisso, as redes sociais prejudicam em tudo, né? E muito mais nisso também, né? E terceiro, verdade e o transcendente. É impossível que a gente ignore que todo ser humano tem uma parte que muitos falam sobre espiritualidade, né? Hoje, vários estudos, vários artigos, várias pessoas mostrando, assim, vários grupos mostrando a importância da espiritualidade na saúde mental. Mas as pessoas nunca falam, assim, sabem que é muito importante, mas elas nunca vão muito fundo nessa questão. Porque se eu falo que a espiritualidade é essencial, você vai buscar uma espiritualidade. Talvez não seja interessante, né? Conhecer, como eu falei para vocês, a verdade, né? Então, o verbo habitou entre nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. De tudo que Cristo é, de tudo que ele poderia ter dito que ele é, a definição que ele usou foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, olha aí a verdade aparecendo para nós e mostrando que a verdade é uma pessoa, né? E que é muito difícil a gente conceber a realidade sem nos remeter, né? Sem nos remeter à figura de Cristo. Pronto, meninas, passei aí 2 minutinhos, mas aí a gente pode abrir para conversa consequências, mas uma consequência menor. Filha, eu fiquei muito feliz que você falou a verdade para a mamãe, deixou o coração da mamãe feliz. Vai ter a consequência, você vai limpar, você vai